Costuma-se dizer que, para chegar ao topo como atleta profissional, é preciso sempre ter aquela fome, o desejo constante de melhorar, de ser melhor e de nunca ficar confortável demais na própria zona de conforto. E no futebol tivemos grandes exemplos disso nos últimos anos. Julian Álvares conquistava troféus no Manchester City, mas queria deixar de ser coadjuvante de Haaland. Por isso, saiu e foi para o Atlético de Madrid, onde os títulos são menos certos, mas ele seria protagonista. Kvaratskhelia também saiu do Napoli no meio de uma temporada com o título já garantido para se juntar ao PSG, pois sabia que seria melhor para sua carreira. Mas há alguns jogadores que não parecem ter esse tipo de ambição e são esses caras que vamos falar hoje. Estes são os 7 jogadores menos ambiciosos do futebol moderno. Vamos começar com Rodrigo. Esse cara já deveria ter deixado o Real Madrid, ele não é mais prioridade no Bernabéu e até os jogadores sabem disso. Por isso aquele negócio do só os tolos esquecem o R que Bellingham fez anos atrás. Já com 2 títulos da Champions League e uma coleção de troféus, se Rodrigo fosse mais ambicioso, teria ido para outro clube onde seria mais respeitado e valorizado. E não faltaram interessados. Arsenal e Manchester City estariam muito interessados em contratá-lo nas 2 últimas janelas e estavam dispostos a investir alto para torná-lo destaque, mas o brasileiro preferiu seguir no banco do Real Madrid. Até Endrick, bem mais novo, não gostou disso e preferiu um empréstimo no meio da temporada, mas Rodrigo parece confortável em aceitar poucos minutos em campo. Mas no caso de Rafael Leão, talvez seja ainda pior. Pelo menos Rodrigo pode se orgulhar de jogar por um dos melhores times do mundo e disputar os maiores troféus a cada temporada. Mas Leão está em um Milan em declínio há anos, e as janelas de transferência vão e vêm, sem que ele realmente force uma saída. A falta de ambição ficou ainda mais clara quando ele assinou um contrato de 5 anos com o Milan em 2023, permitindo ao clube incluir uma cláusula de rescisão de 175 milhões de euros. Isso dificultou para os clubes que estavam muito interessados nele realmente tentarem contratá-lo. Quero dizer, parece que ele finalmente pode deixar o clube neste verão, mas isso só está acontecendo porque o Milan agora está em uma situação em que precisa vender por causa de suas dificuldades financeiras. Então, não é realmente porque o ponta português quer algo melhor. Esse simplesmente não é o tipo de atitude que você quer ver em um jogador, especialmente um com esse tipo de talento. Agora, e quanto ao Nico Williams? Como internacional espanhol, quando o Barcelona te procura várias vezes, você precisa responder ou ir para outro grande clube interessado, como Arsenal ou Liverpool. Mas em vez disso, ele foi lá e assinou um novo contrato com o Athletic Club, que incluiu uma cláusula de rescisão de 90 milhões de euros, tornando muito mais difícil para ele conseguir uma transferência. Agora não nos entenda mal, nós realmente valorizamos a lealdade, e talvez você possa dizer que Nico Williams só está tentando garantir que o clube de infância dele receba uma boa quantia de dinheiro com a venda dele. Isso é ótimo. Assinar um contrato de 10 anos é algo que não entendemos, pois dá todo o poder ao clube e revela a falta de ambição do jogador. Ele teve uma temporada ruim e o Athletic Club não estará na Liga dos Campeões nem Liga Europa na próxima temporada. Se nenhum clube comprá-lo neste verão, isso pode iniciar uma triste história de "e se?", lembrando também o caso de Victor Osimhen. Quando o Conte virou técnico do Napoli e avisou ao nigeriano que não contava com ele, seu empresário já devia ter buscado um clube muito melhor para ele. Eles deixaram tudo para a última hora e, no fim, não fecharam acordo com o Chelsea. Com a janela fechada, restaram a ele a Arábia Saudita ou Turquia, levando-o ao Galatasaray no auge da carreira. Obviamente o Gala é um clube enorme e os torcedores amam de verdade Osimhen. O campeonato turco não é tão competitivo ou popular quanto as 5 grandes ligas, então Osimhen não terá o reconhecimento que merece jogando lá. Sinceramente, o fato de que ele e sua equipe deixaram toda a negociação para tão tarde no verão de 2024 só mostrou falta de ambição. Basta olhar para o time campeão do Napoli e ver onde estão seus principais jogadores hoje. Kvara foi para o PSG, Kim Min-jae para o Bayern de Munique, Raspadori conseguiu ir ao Atlético, mas Osimhen, provavelmente o melhor daquele ano, só foi transferido para fora das 5 maiores ligas da Europa. Reflita sobre isso. Não apenas jogadores de ataque podem mostrar falta de ambição. Andriy Lunin é um cara que também fez isso. Depois da temporada de 2023 a 2024 que ele teve, vários grandes clubes da Europa estavam prontos para lhe se entregar as chaves do reino. Sim, ele praticamente levou o Real Madrid à final naquele ano, mas não tinha chance de tirar Courtois do time nos próximos 5 a 7 anos. O ideal seria ter agradecido ao Real Madrid e ido para um clube onde fosse titular e jogasse mais. Mas sabe o que ele fez? Com seu valor no auge e o contrato com o clube chegando ao fim, Lunin foi lá e assinou um contrato de 5 anos para permanecer no clube até 2030. Ele poderia ter sido o titular absoluto em vários times,
mas preferiu assinar e passar seus 20 e poucos anos sendo reserva do Courtois. Se isso não é falta de ambição, então realmente não sabemos o que é. Enfim, voltando rapidamente aos atacantes. Federico Chiesa mostrou pouca ambição desde que chegou ao Liverpool. Arne Slot deixou claro que não se importa com o italiano. Ele prefere escalar um lateral direito, Frimpong, um meio-campista, Szoboszlai e um adolescente Rio no ataque antes mesmo de pensar em Chiesa. E isso não começou só nessa temporada. Na temporada passada, Chiesa mal jogou pelo Liverpool. Sabemos que alguns podem atribuir isso a lesões, mas Chiesa esteve disponível de dezembro de 2024 até o fim da temporada. Mas ele acabou jogando apenas 86 minutos na Premier League, a partir desse ponto, sendo que 71 desses minutos foram depois que o Liverpool já havia sido declarado campeão. Chiesa sempre se esforçava quando recebia chance do treinador, mas Slot deixou claro que não contava com ele. Isso deveria ter sido suficiente para fazer o ponta forçar uma transferência, mas ele ficou e viu exatamente a mesma coisa acontecer novamente nesta temporada. Mesmo na janela de janeiro deste ano, ele simplesmente não se esforçou o suficiente para sair. Se ele realmente quisesse deixar o clube, temos quase certeza de que teria feito isso. Por fim, John Duran é talvez o jogador menos ambicioso de sua geração. O fato de ele estar jogando atualmente no Zenit São Petersburgo é a maior prova disso. No Aston Villa, Duran tinha o mundo inteiro aos seus pés. Seus 2 gols contra o Liverpool, o golaço no Everton e o gol da vitória sobre o Bayern de Munique o levaram rapidamente ao topo do esporte. Ele era visto como um dos melhores atacantes do mundo, e clubes como Chelsea e Barcelona mostravam interesse real. Em janeiro de 2025, ele resolveu deixar tudo para trás e buscar dinheiro. Faz sentido. Não dá para culpar um jovem colombiano por querer ganhar dinheiro, não é? Ele ainda poderia retornar às principais ligas em alguns anos e também jogava ao lado do Gold. Não foi a pior decisão de carreira, considerando tudo. Como o governo saudita não permitia que ele morasse com a namorada e ir e voltar do Bahrein não era muito prático, decidiu deixar tudo e se mudar para o Fenerbahçe. Poucos meses depois, ele já estava indo para a Rússia. Não parece alguém que leve a carreira muito a sério. Quero dizer, se ele estivesse realmente correndo atrás do dinheiro, até seria melhor. Mas no momento, ele só parece alguém que não tem ninguém para lhe dar conselhos de qualidade. A única coisa a seu favor agora é a idade. Ele ainda é jovem e tem tempo para repensar seus passos e tomar decisões certas. Porém, até agora, não parece um jogador muito ambicioso. Enfim, agora é hora de ouvir vocês. Existem outros jogadores que vocês diriam que não são muito ambiciosos? Coloquem os nomes deles nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Além disso, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Te vejo no próximo. Tchau!